Amém, amados. Glória a Deus. Começando aqui mais um estudo. Deixa eu me localizar aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando, né? Declarando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Alguém só fala sobre o som aí? Som bom. Amém. Já tenho feedback do som. Vamos orar, Pai querido, nós queremos nos apresentar diante de Ti, pedindo graça, sabedoria, principalmente para esse capítulo, Senhor, que tem tantas instruções para nós. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dei esse título, Axiomas, né, de Salomão, Verdade de Salomão, Palavra de Salomão, o Desafio de Salomão, né, tudo isso pode ser traduzido, né, como nossos axiomas, né? E a nossa ideia aqui é realmente entendemos o que o Senhor tem para as nossas vidas dentro desse momento que nós estaremos estudando aqui. Amém? Deixa eu ver se está funcionando aqui, parece que não. Ok, só um pouquinho. Agora sim. Ok, Mato, então começando axioma, né? O capítulo 7 de Salomão, de Eclesiastes, é um capítulo. Por que eu dei esse título? Porque são várias verdades, né, que Salomão ele vai apresentando ao longo desse capítulo. Dá para fazer uma pequena divisão, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1 falando sobre a questão da morte. É um capítulo que alguns autores falam assim que é um pouco mórbido, né? Um pouco triste, um pouco melancólico, mas na realidade não é, porque o que ele está apresentando para nós é um desafio, tá? De nós entendermos aquilo que o Senhor reservou. Então, o que ele está colocando? Ele está colocando assim, olha, esse capítulo é um desafio, entendemos que não podemos ter a pretensão de viver a vida do nosso próprio jeito. Essa é a questão maior que ele coloca para nós. Ó, Silas, você não pode querer viver a vida do teu jeito. Não tem como você querer viver a vida, ou vida leva eu, né? Então, é nesse capítulo, e os autores vão colocar muito sobre isso, que a pretensão do homem, né, é traçar os seus próprios caminhos, fazer seus próprios conceitos e valores. Por mais que exista uma liberdade, nós vamos falar um pouquinho muito sobre essa liberdade que existe sobre nós e como que Salomão a vê, tá? Então, é um convite, capítulo 7, um convite para nós assumirmos nossas limitações, colocando nossa vida nas mãos de Deus, pois somos incapazes de reagir diante da vida e de dar respostas satisfatórias. Nós estamos ouvindo isso de um homem que vivenciou tudo que poderia ser vivenciado. Tá? Ele coloca aqui, por isso que alguns autores colocam assim, que ele até tenha experimentado drogas. Eu não acredito nesse aspecto. Né? Ele bebeu muito vinho, ele se embriagou, mas ele buscou analisar, ele buscou conhecimento e tinha uma questão muito forte com ele, que era a sabedoria dada por Deus. Então, esta sabedoria dada por Deus, mais a experiência de vida dele, faz com que ele seja ou fosse um homem sábio ao ponto de pessoas procurarem para falar com ele. Tá? Então, é um convite para andarmos no temor de Deus. Sábio mesmo é quem aceita suas limitações e teme a Deus. Sábio é o que diz, a minha vida está nas tuas mãos, Deus meu. Sejamos sábios e vençamos a pretensão. Do livro, né, do Ed René, né, entre parênteses, a frase dele, a minha vida está nas tuas mãos, Deus meu, sejamos sábios e vencemos essa pretensão de fazermos as coisas, tá, que é essa a grande questão de Salomão, de fazermos as coisas do nosso jeito. Tá? Salomão entende o livre-arbítrio, Salomão entende o poder de decisão que Deus deu ao homem, mas Salomão entende também que eu e você precisamos pegar esse nosso poder de decisão e dizer, Senhor, orienta-me, ou Senhor, guia-me. Essa é toda a ideia do background desse capítulo. Então, sua visão e princípio parece
pessimista no começo, principalmente os primeiros versículos, tá, gente? Mas refletindo um pouco, veremos o que ele está certo. Ou seja, curtir a vida é muito bom, esquecer que morremos não é sábio. Por isso que ele já começa o capítulo falando sobre o melhor lugar para estarmos, que seria até o velório, vamos colocar assim. Ó, você tem uma festa e você tem um velório. Né? Há pouco tempo atrás eu fiz um velório de manhã, né? E um casamento à noite, né? Então, assim, se Salomão estivesse, Silas, era melhor você ter ficado só no velório. E eu vou explicar por que, que ele vem com esse pensamento, que não é um pensamento pessimista, né? Por isso que o Ed de René, entre um deles, que coloca que esse é o capítulo mais triste, mais enfadonho, né? Mas eu prefiro ver, tá? Não pela verbalização ou escritura apenas, ou a escrita, né? Eu prefiro ver o que realmente aquele homem sábio chegou à conclusão, né? Eu fico pensando, às vezes eu tenho vários atendimentos durante aquele dia, e às vezes eu chego ali, né? E fico olhando para fora ali, visualizando algumas coisinhas, e eu fico sempre pensando assim, como. Deixa eu ver aqui. Como que é gostoso, às vezes, nós ficarmos refletindo, né? Parece que a reflexão não faz muito parte da nossa vida. Tá? Então, isso é uma questão, talvez, que Salomão esteja nos chamando a atenção. Cara, para um pouco, analise, pense, tente refletir sobre o seu dia a dia. Tá? Inicialmente, ele insiste no tema da morte, do luto, né, do fim de todas as coisas que praticamos e que achamos que não terá fim jamais. Ou seja, Salomão fala o seguinte, olha, quem aqui de sã consciência pensa na morte? Não, ninguém. O homem não pensa na morte, muito menos pós-morte. Então, é mais ou menos isso que Salomão está tentando nos chamar a atenção. Alegre-nos no nascimento e nas festas, ele fala. Valorizamos o riso, né? Nós valorizamos muito o nascimento, nós valorizamos a festa, mas eles, inevitavelmente, estão a morte, ou luto, ou choro, ou as tristezas. Ou seja, eles evitam, tá? Eu esqueci de botar a palavra evitar ali, mas junto eles evitam, inevitavelmente evitam, tá? A morte, o luto, o choro e a tristeza. Então, junto com essa festa está também a morte, o luto e a tristeza, porque é como se Salomão chegasse no nascimento, olhasse para uma criança e falasse, olha, você tem seus dias contados, tá? E você vai ter muitas dificuldades ou muitas lutas, mas entregue seus caminhos ao Senhor, confia no Senhor. Essa é uma questão que parece que, como Salomão não foi muito claro no capítulo 7, se você pegar só o capítulo 7, desconectar dos 4 e dos 5, aí você tem essa impressão, tá? Que Salomão está dizendo assim, nossa, azar dele, tanta coisa, mas não é isso que Salomão está colocando. Tá? Não, nós vamos daqui a pouquinho versículo por versículo. Então, assumir o controle da vida é um sonho, ou seria uma pretensão, tá? Que é uma questão muito comum, o desejo das pessoas. Então, é verdade que tem muita gente que prefere a filosofia popular, né? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu, né? Daquele cantor de samba, né? Mas, igual número, pretende levar a vida em vez de ser levado por ela. Ou seja, também nós temos pessoas que entenderam a necessidade de você tomar o controle. Uma das coisas positivas do coaching, meu amado, entenda bem o que eu vou falar, é que o coaching nos convida a assumir, o coaching nos convida a tomar um posicionamento. E isso é uma coisa positiva. É aquele momento que ele fala, não, você não pode ter a pretensão de viver a tua sorte, assuma, né? Não só o coach, o Joe Cardio, né? Existe um autor, Morgan Peace, né? Eu confundo sempre com Morgan Freeman, que é aquele ator. E ele vai trabalhar muito essa questão de nós trazermos para nós pensamentos positivos, né? Pensamentos que vai trabalhar em nosso caráter ao ponto de nós pensar assim, o que eu vou fazer? Que sejam os questionamentos. Então, seríamos mesmo capazes de fazer a vida funcionar em nossos termos? Que é a pergunta que Salomão vai estar fazendo aqui, tá? No que depender de Eclesiastes, a resposta é não. Então, ele já vai responder. Tá? É possível nós assumirmos o controle da nossa vida? Não do jeito que... o que é assumir esse controle? Vamos lá, gente. A palavra no hebraico é você fazer a coisa acontecer do teu jeito. Tá? Salomão está dizendo, não é assim. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida a Deus
e pedir para que ele nos auxilie na nossa caminhada e nas nossas decisões. Então, não está dizendo para você ser um vagabundo espiritual. Tá? Senhor, eu não vou fazer mais nada, o Senhor sabe de todas as coisas. Como pessoas já caíram no erro, né, calvinista, dizer, olha, já que existe uma eleição, então eu não sei se eu estou salvo ou não, então eu vou viver a vida. Se eu estiver salvo, se eu for um eleito, no último dia ele vai me chamar. Agora, não adianta eu ter uma vida de santidade e eu não for eleito. Isso é uma mentalidade diabólica. Não é isso que Calvino falou na época, não é isso que Salomão está falando agora numa outra situação, de você, mesmo que você saiba que todas as coisas estão direcionadas debaixo da vontade de Deus, tá? Faça a tua parte buscando a vontade dele, ou seja, é uma entrega constante para isso. Sendo assim, em Eclesiastes 7, Salomão nos apresenta algo que seja como um remédio para os erros cometidos e as aflições que agridem a humanidade. E aqui nós vamos ver como é que Salomão enxerga algumas questões. Tá? Então, para Salomão, estamos diante de um grande dilema de que há coisas na vida que nunca vão mudar, ou seja, que o homem já se sabe, e não adianta lutar contra Deus. Tá? Então, é claro que Deus sabe das nossas decisões. É uma palavra que eu já falei quando ele chama Abraão, a palavra Lech Lecha, que ele fala assim, olha, é isso aqui que vai acontecer. Essa palavra em hebraico, que dá uma direção, ela também dá um sentido de eu já sei o que vai acontecer. Então, as nossas falhas, os nossos acertos, não pega Deus de surpresa. Mas o que Deus espera de nós, e aí quando nós nos posicionamos, ele vai trazer, ele vai abrir as portas, ele vai endireitar os caminhos. É essa situação de dependência. Tá? É meio complicado nós entendermos hoje o que é essa entrega total, principalmente num período onde nós somos chamados a tomar rédea, tomar vida, não deixa a vida te levar, né? Assuma o teu propósito, né? 7x7, 5x7, são vários numerais, né? Que essa linha humanista tem trazido, né? Mas toda a ideia é essa, assumindo o seu propósito. Bacana assumir o seu propósito, tá? Por isso que eu tenho pregado, porque se você for olhar no YouTube, todos os discursos dessa linha humanista, principalmente do coach, mesmo em pastores, não pastores, todos eles têm dito isso aqui, ó, assuma o teu propósito, é o teu propósito, amém, eu creio no propósito. Por isso que eu tenho pregado o processo. Porque a falha deste momento, dessa proposta humanista, é que quando você olha só o propósito, é isso que Salomão está falando, você olha só o propósito, você quer ter a melhor vida, você quer ser feliz, você quer isso, você quer isso, você quer isso. Aí Salomão fala assim, opa, pera aí, mas e o processo? Tá? E o processo? Deus trabalhando no teu coração, Deus trabalhando na tua vida, Deus mudando os teus valores, e o processo? Como é que fica isso? Então não é desse jeito, não. É como se Salomão estivesse falando assim, cara, você está fugindo de uma questão muito séria, você não está refletindo exatamente o que Deus quis dizer, o quis ensinar. Então, esse argumento de toma conta da vida, ou assuma o teu propósito, não pode estar desconectado daquilo que eu tenho falado sempre nos cultos. É tempo de nós entendermos não só o propósito, mas é tempo de nós entendermos o processo. Então, é através do processo que o meu e o seu caráter são moldados. E é isso que nós precisamos, talvez, estarmos avançando aqui. Então, Sartre, em 1997, usa o termo angústia para descrever o reconhecimento, tá, da total liberdade de escolha que confronta o indivíduo e o desafia a cada momento de sua existência. Eu tenho falado muito sobre isso quando eu tenho falado sobre o processo, sobre 2 livros de Sartre, né, que ele vai trabalhar essa questão da angústia humana, do livre-arbítrio, né, tanto na náusea quanto no quarto, o quarto é apenas um texto, né? E ele vai colocar exatamente isso, que essa questão do homem ser livre, ao mesmo tempo é um peso. Tá? Então ele fala assim que essa liberdade traz uma angústia, tá? De poder decidir. Mas, olha só, em contraste com Sartre, mas para Salomão, a maior angústia do homem não está no fato de que ele não tem algum conhecimento, não apenas do tempo presente, mas também do futuro. Ele tratou isso lá no capítulo da semana passada. Futuro e presente são, na verdade, imponderáveis. Então, ele vai tratar isso. Essa angústia que Sartre fala, é como se ele estivesse não, Sartre, não é bem assim. Você está falando que o homem tem uma angústia de tomar uma decisão. Eu estou dizendo para você que essa decisão aí, ela não, o homem não terá controle dela. Eu decido sair daqui, uma pessoa decide sair daqui de Uberlândia e chegar até em São Paulo, tá? Fazendo esse trajeto em tantas horas.
mas no meio do trajeto tem um acidente na rodovia, no meio do trajeto fura o pneu, tá? Então tudo isso atrasou a programação dele. É mais ou menos isso que Salomão está falando. Não, você não tem o controle. Você não pode dizer que vai ser assim porque não é. Ah, mas quem tem esse controle? Deus. Então, já que é Deus que tem esse controle, não é mais fácil você entregar isso para ele? Então, para Sartre, a liberdade é a possibilidade de fazer escolha. Somos livres, pois fazemos escolha a todo momento. Sartre está colocando, já Salomão coloca o seguinte, ó, estamos diante do incontrolável, não temos o poder de tomar escolha, em outras palavras. Isso porque considera o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Ele vai trabalhar isso. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Ele vai falar no versículo 14, tá? Mas quando forem ruins, considere. Deus faz tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro, tá? A expressão no hebraico não é na realidade que o homem descubra, mas para que ele faz isso para que o homem não se ache dono do futuro. Então, a proposta de Salomão, nesse versículo 14, é aprenda a ser grato no muito e no pouco. Paulo vai trabalhar, né, um pouco isso. Jesus vai falar para os discípulos, por acaso vos faltou alguma coisa? Então, para Sartre, o ser humano está... Eu estou usando muito Sartre porque, gente, porque eu estava estudando e eu vi que muito do que os comentaristas estavam falando estava a ver com esses dois livros, por isso que eu estou trazendo ele bastante, tá? Mas eu poderia ter trazido Nietzsche, Heidegger, mas eu acho que Sartre encaixa melhor aqui. Então, para Sartre, o ser humano está condenado a ser livre, ok? Nós já falamos isso aí. Pois não escolhe ser livre, não é uma escolha dele, eu quero ser. E precisa a todo momento escolher o que fazer de sua vida, sendo responsável pelas escolhas que fizer. A angústia de Sartre era que eu sou responsável pelas minhas escolhas. O coach pega isso, né? Você é responsável, você... mas é a vida que fala isso, o próprio Salomão vai trabalhar isso aí. Mas para Salomão, isso é uma realidade paradoxal, ou seja, não conseguimos trazer harmonia sempre, né? E nem sempre, quer dizer, conseguimos fazer o que é certo ou escolha certa. A vida é inconciliável. Tá? Então, para Salomão, tá? Você tem o direito de escolha, você tem a liberdade de escolha, mas nem sempre as suas escolhas serão certas. E quando ele chega a essa conclusão, na realidade ele está criando a entrada, né? Tudo isso aqui é uma introdução. Hoje tem vários slides, daqui a pouco nós vamos começar a andar um pouco mais rápido, tá? Então ele está criando toda uma introdução para que eu e você possamos entender o que é a vida. Essa é a preocupação de Salomão. Então o Eclesiastes também dá conselhos que não parecem bíblicos, né? Nós vamos ver isso aqui, ó. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, seja um pouquinho justo e um pouquinho tolo. Eu peguei essa frase do Ed René, desse livro que nós temos, citou o Guilherme, que lembrou o nome, né? E aí eu fui atrás e está aqui esse livro aqui. A figura que é isso, então não seja tão rígido com você mesmo. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Então, veja só, diz também para ficarmos no meio termo, porque quem teme a Deus evitará os extremos. A sabedoria está no equilíbrio. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. Num primeiro momento, dá uma ideia que esse equilíbrio aqui, você se equilibrando, né, duas pessoas se equilibrando no ar, parece um conselho antibíblico, mas não é isso que Salomão está dizendo, nós vamos começar a verificar aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Salomão declara que a boa fama é melhor que um unguento precioso. Nós não vamos estudar sobre esse óleo precioso, que é uma questão muito usada nos velórios, mas nós vamos pegar a ideia. Nessa casa, a boa fama significa o bom caráter, o bom perfume é o bom caráter. E um unguento precioso se refere a tudo que é caro e fragrante, ou seja, tudo que é especial. Então, ele está falando assim, olha, é melhor deixar um bom caráter, deixar uma boa experiência, ou deixar um bom exemplo, do que ser rico e decidido em tudo. Então, Salomão não viu o nascimento, as festas, o riso e a alegria como ruins, mas vejo que se esquecermos da morte, do luto, do choro, da tristeza, estaremos nos enganando a nós mesmos. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte, não, o homem vai morrer. Eu e você, nós vamos morrer. É muito complicado isso, né? Você chegar para uma pessoa e dizer assim, não, você vai morrer. Tá? Mas Salomão está dizendo, é o curso da vida. A pergunta de Salomão não é você descobrir o dia da sua morte, é o que você vai fazer enquanto você não chegou até lá. Eu sempre falo para algumas pessoas, olha, eu não sei um minuto antes, nem um minuto depois. Eu não vou morrer um minuto antes, nem um minuto depois. Eu vou morrer na hora certa. E essa hora certa que Deus já escreveu, eu não sei. Tá?
Como eu não sei, eu quero viver até esse minuto dando o meu melhor para Deus. É essa a preocupação de Salomão. Então a morte é o fim de todos os homens, de modo que quando... Gente, lembrando de novo, eu estou encarando que vocês já leram o capítulo 7 conforme a tarefinha de casa, tá? Então a morte é o fim de todos os homens, de modo que quando a encaramos face a face, somos obrigados a parar e refletir sobre o nosso destino final. Por isso, talvez que todo pregador de velório, ele fala, né? Olha, todos nós um dia estaremos aqui, mas a pergunta é, não é como eu vou estar aqui, é como que eu estarei depois daqui. Talvez essa seja a questão. Todo ser humano racional deve pensar sobre a morte e adotar uma filosofia de vida que lhe possibilite enfrentar com confiança esse encontro inevitável. É isso que Salomão está falando. É claro, amado, que Salomão está falando antes da visão cristã. Tá? Então ele poderia, talvez, se fosse a visão cristã, encontrar Jesus Cristo como Senhor Salvador, viver os valores do reino de Deus. Sim. Como ele não tem essa visão ainda, tá? Nós estamos falando lá de trás, ele vai trabalhar com os valores de Deus. Ele fala, por isso que ele fala, seja grato a Deus, confie em Deus, busque a sua vida em Deus. Então, feliz em saber que a vossa soul está bem. Como está, viu? Graças a Deus. E ali está amando o estudo de Eclesiastes, com toda certeza. Viu? Então, assim, aliás, a vossa soul estaria me perguntando sobre a Rússia e a Ucrânia. Eu teria que estar dando uma aula para ela com o maior prazer, tá? Melhor é a tristeza do que o riso, versículo 3. O fato de a alegria coexistir com a tristeza é um dos grandes paradoxos da vida, tá? Como é que isso se resolve? Até mesmo filósofos pagãos atribuem valor terapêutico ao sofrimento e à tristeza. Então, Salomão fala assim, olha, aprenda a olhar para a tristeza não como um karma, não como uma questão desesperadora, mas talvez como uma questão pedagógica. Na realidade, a palavra de Deus nos convida assim. Então, a mente do sábio se mantém tranquila e equilibrada na presença da morte. Ele sabe lidar com a opressão e o sofrimento, pois suas raízes são profundas. Tá? Eu vou ler esse versículo 4 para você lembrar. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Tá? Então, Salomão está dizendo o seguinte, olha, você não precisa ficar pensando só na morte, mas você pensar só em diversão, é aquela frase que nós encontramos, gente, muito nas redes sociais. Quero curtir a vida porque a vida é curta. E eu falo assim, ó, sim, a vida é curta, mas a eternidade é longa. Né? A eternidade foge do nosso racional. Então, o insensato não consegue enfrentar as crises e abafa os conflitos da vida com risadas e folia. Salomão está dizendo o seguinte, ó, nossa, se Salomão tivesse vivo hoje, gente, ele ia olhar para as redes sociais e ia dizer, ó, eu penso que muitas risadas, muitas imagens que estão nas redes sociais são falsas, porque ninguém consegue, né, estar assim, e eu não vejo isso como verdade. Segundo, eu estou vendo essas redes sociais serem usadas muito para cutucar o outro, acusar o outro. É mais ou menos isso que Salomão vai colocar. Então, melhor é ouvir, versículo 5, a repreensão do sábio, do que ouvir a canção do insensato. A crítica construtiva é algo que a nossa sociedade atual não sabe lidar, tá, gente? É capaz de instruir, corrigir, admoestar, mas o divertimento dos insensatos não traz nenhum valor duradouro. Salomão está dizendo que você está numa festa se divertindo, todo mundo dando risada é uma coisa, mas agora senta alguém do teu lado e fala assim, Silas, você errou aqui. Isso aqui, Silas, é interessante e é importante você se consertar com Deus. É isso que Salomão está dizendo. Então é melhor ouvir a repressão do sábio do que o barulho de festa. Tá? A risada do insensato é como o crepitar dos espinhos, né, debaixo de uma panela. Ou seja, riem espalhafatosamente, mas nada se acrescenta. Ele faz uma comparação de você colocar, em vez de colocar lenha, né, para esquentar o fogo, colocar espinho. O espinho estoura, faz barulho, mas não produz o fogo que você iria precisar. Então, os espinhos estalam, estouram quando são jogados fogo, mas produz pouco calor. Por isso, a fogueira se apaga rapidamente. O insensato produz muita agitação, mas pouco resultado. Muitas palavras, mas pouco préstimo. Tá? É isso que Salomão está trabalhando nessas questões. Por isso que eu falei axioma, né, o título, né, do estudo de hoje, as verdades, né? As verdades de Salomão. Eu tomo esse chá, gente, para esquentar a garganta. Na realidade, eu queria estar tomando chimarrão. Mas aí acaba a água, eu ficar colocando aqui. Lá no aulão presencial, acabava a água da cuia, eu só dava para o Márcio botava água quentinha e eu continuava. Então lá era mais fácil. Aqui eu tenho que recorrer ao chá. Tá?
Então, é isso que Salomão está discutindo conosco. Até o sábio endoidece quando se torna opressor, embriagado com poder, torna-se prudente e desequilibrado. É o que nós estamos vendo, talvez, gente, com o Putin. Putin está embriagado pelo poder, tá insensato pelo poder, ele não está pensando nas consequências, tá? E não está pensando na possibilidade ou probabilidade de uma terceira guerra mundial, que eu acho um pouco difícil, mas não acho impossível não, tá, amados? Eu já mandei vários áudios porque várias pessoas perguntaram escatologicamente o que tem a ver, e é interessante que num dia eu mandei um áudio para uma pessoa sobre as colinas de Golã, e no jornal Jerusalém Post, no final daquele dia, no final daquela tarde, tá? Ai, que bom, manda um abração para o Márcio. Tá? No final daquela tarde saiu, né, a notícia que a Síria estaria querendo também reivindicar as colinas de Golã. Então, voltando aqui, esse tabuleiro geopolítico, gente, quem mexe as peças são os insensatos. Na realidade, que se embebedaram do poder, da arrogância, da pretensão. Por isso que eu falo, às vezes, na igreja, que tem pessoas que Deus quer abençoar, entenda essa frase, Deus quer abençoar, tá? Que é o propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, amém. Mas Deus não vai abençoar essa pessoa se ele não passar pelo processo. Porque ele pode se tornar um arrogante, um mesquinho e uma pessoa estritamente. Nós tivemos uma situação, pouco tempo atrás, de uma determinada pessoa simples, humilde, que ela casou com a filha de um fazendeiro. E aí o sogro já deu um comércio para ele, ou seja, ele está hoje, inclusive andando em carro importado, e coincidiu de eu encontrá-lo. Estava eu e uma outra pessoa de um outro ministério, nós estávamos tomando café ali na frente, conversando, e ele chegou. E quando ele saiu, o comentário dessa pessoa comigo, nossa, como ele ficou arrogante, você vê, ele ficou medindo a gente, não quis nem cumprimentar, ficou... Então eu falei assim, porque ele alcançou o propósito de Deus, que era a prosperidade, né, no sentido de riqueza, mas ele não passou pelo processo. Pode deixar, ou Deus pulou essa fase, ou Deus ainda vai trabalhar. Nisso que eu creio, tá? Então, os que aceitam suborno e procuram obter vantagem pessoal de seus cargos acabam corrompendo a própria mente. Tá? Salomão, ele fala o seguinte, olha, para você alcançar um patamar, né, X, né, e se você não passou, agora usando a frase que eu tenho que trabalhar, não passou pelo processo, tá? Quando você alcançar esse propósito, você vai ser uma pessoa extremamente contaminada, tá? Não vai saber lidar com aquilo que Deus está te dando, ou que Deus lhe deu. Então, Salomão acreditava que o fim das coisas é o melhor que o princípio. Então, Salomão fala assim, olha, essa imagem, viu, Nancy, deu um trabalho, para achar que eu queria alguma coisa que pudesse conectar com esse versículo. Para quem não sabe, eu termino o estudo até quarta-feira, eu fico quarta, quinta, sexta, sábado, procurando imagem que bate com cada um dos versículos, né, para fazer um entendimento. E Salomão fala assim, olha, é claro, gente, que aqui também há uma verdade, né? Quando você chega no final das coisas, a conquista, você está num processo de caminhada, né? Numa corrida, quando você chega no final, o fim sempre é melhor. É mais ou menos o que Salomão está trabalhando, tá? Em seguida, no versículo 9, Salomão adverte da tendência de perder o controle, atitude que revela sério defeito de caráter. Tá? Esse versículo aqui, amado, eu preciso ler, porque eu decorei ele para o trânsito. Controle o seu gênio na Rondon. É tolice alimentar o ódio contra os maus motoristas da Rondon. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, não dá para vocês verem. Mas esse versículo é uma verdade para mim, viu, amado? Então o Salomão está dizendo, Sila, para que tudo isso, Sila? Para que isso, para que aquilo? Está falando para todos nós essa questão. Então o Salomão está dizendo o seguinte, olha, aprenda a ter domínio próprio, que Paulo vai trabalhar com uma das características do Espírito Santo. Comenta-se que é possível julgar o caráter de alguém pela facilidade com que a pessoa se descontrola. Aí eu fiquei com medo, falei, não, Deus, misericórdia, né? Então, amado, eu estou num dualismo, né? Exatamente para quê, né, Nancy? Niceia? Para quê? Mas o pastor Sila está em processo de aprendizado. Essa é a minha luta, né? Mas eu já mudei muito, eu estou descendo pela João Pinheiro agora, graças a Deus. Tá? Os que cultivam rancor e ressentimento expõem a si mesmo como insensatos. Tá? Pessoas inteligentes não arruinam a vida com comportamentos ilógicos. Essa é a grande frase que eu tirei de 3 livros, eu resumi elas, e os 3 livros mais ou menos colocam sobre essa questão, né, de você somos
provados nisso, exatamente provado em todo. Cada um é provado numa área, né? Cada um tem a sua dificuldade, a verdade é essa. Eu sempre falo assim, que essa é uma área que eu sempre oro mesmo. E aqui, gente, é uma questão muito bacana que eu tenho pregado na igreja. Não guardem rancor, tá? Porque o rancor, remorso. Ah, mas aquela pessoa me feriu, libera. Você pode esquecer uma coisa, não estou falando de esquecer, mas libera perdão, senão você vai ficar que nem essa figura aí, talvez totalmente desestruturada em todos os sentidos, né? Ah, Deus vai mandar. Já está chegando lá, viu, meu querido? Já está chegando lá, viu? Mas eu tenho orado, viu? Outra atitude insensata é viver do passado, né? Essa imagem de uma pessoa com várias gavetas, né? Ela abrindo coisas do passado. Essa imagem deu trabalho para achar também. Então, mencionar constantemente os bons e velhos tempos e desejar que retorne é indício de que quem procura escapar da realidade. Às vezes, quando eu escuto pessoas, quando eu comecei minha caminhada cristã, quando eu comecei isso, meu amado, não vamos viver do passado. Belchior tem uma música, né? Que a Elis Regina gravou, né? O passado é uma roupa velha que não me serve mais. É mais ou menos, nós não somos chamados a viver do passado, nós somos chamados a viver do presente. É melhor encarar as circunstâncias presentes e triunfar. É preferível acender uma vela a amaldiçoar a escuridão. Uma vez eu preguei, né? E eu usei a seguinte frase: se o elevador quebrou, use as escadas. Porque em Curitiba era muito comum pessoas ficarem ali esperando o elevador ser consertado e às vezes demorava para ele voltar à normalidade. E às vezes quando voltava eu já estava até uma quadra a mais daquela pessoa que esperou o elevador. E às vezes nem se consertava, né? Curitiba tem muitos prédios com elevadores e às vezes acontecia isso mesmo. No prédio que nós morávamos, né, ali na Malué, às vezes o elevador estragava, então era preciso ir de escada ou você ficava com as compras embaixo, então não tinha solução. Então, de lá que eu criei essa frase, que é mais ou menos isso aqui: é melhor encarar as circunstâncias presentes e triunfar, ou seja, avançarmos naquilo que Deus colocou. As ideias de Salomão sobre a sabedoria e a herança podem ser entendidas de várias maneiras, tá? Veja só, no versículo 11 ele coloca assim, ó: todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. Tá? Essa ideia de sabedoria de Salomão, ela está muito mais no nosso contexto cristão para epignose. Temos a sabedoria sofos, de Sofia, tem a sabedoria gnose, né? E temos a sabedoria epignose que Paulo usa lá em Colossenses e ele vai trabalhar em Gálatas, que seria discernimento espiritual. Eu entendo que o que Salomão está dizendo, amado, ele está usando hebraico, né? Mas a palavra no hebraico que ele vai usar para sabedoria, que ela tem essa conotação de você entender e ter discernimento. Outra coisa importante que eu não falei, porque isso encaixa nos capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbios, eu até quando, uma vez lá no aulão, né, eu falei, vocês pegam o livro de Provérbios e risca a palavra sabedoria e põe o Messias. Então, levantei de madrugada para procurar o Messias. Então, é referente ao Messias, tá? A Jesus Cristo, no nosso caso. Tá? Então, a palavra sabedoria significa relacionamento com Deus. É isso que Salomão está dizendo. Que gera esse discernimento, essa epignose. Então, primeiro, boa é a sabedoria havendo herança, pois isto é a sabedoria, o capacita o indivíduo a administrar sua herança com cuidado. Ele fala, se você tiver discernimento, você não vai sair fazendo bobagem, distribuindo a sua herança de qualquer jeito. Segundo, aquele é o primeiro, né? Segundo, a sabedoria é boa como herança. Tá? Ou seja, se o indivíduo pudesse escolher apenas uma delas, a sabedoria seria a escolha certa. Salomão não é um pobre falando isso, tá, gente? Salomão era, no momento atual, o homem mais rico do mundo, e o homem mais rico do mundo é ele colocando dessa maneira. Tá? Sim, sabedoria é uma pessoa, é Jesus. O messianismo trabalha a palavra sabedoria como uma pessoa. Por isso que João, quando vai escrever o evangelho, ele fala que essa pessoa se tornou a palavra de Deus, que é o Logos. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá certo, Nancy? Perfeito, perfeito, tá? Então, assim, o que Deus está colocando é isso, que se você tiver que escolher, escolha essa... Porque ele fala assim, se você escolher o dinheiro... Gente, não precisamos ir muito longe. Quantos ganhadores da Mega Sena que você já ouviu falar que em menos de 5 anos ficaram pobres de novo? Tá? Então, assim, não ter sabedoria. Eu sempre falo o seguinte, eu e você, por mais que sejamos assalariados,
nós precisamos orar para Deus, pedir, Senhor, me dê sabedoria para administrar. Por isso que quando você já percebeu, sempre quando encerro o dízimo, qual que é a minha oração? Senhor, dê sabedoria a essa casa a administrar o que te pertence. Tá? E Deus tem sido fiel, gente. Nós estamos terminando a pintura da igreja, a pintura externa da igreja, que era um sonho, um projeto, um desejo que estava no meu coração há muito tempo. E nós fomos guardando, fazendo caixa, e Deus foi abençoando, e entrou uma oferta específica para isso. Então nós estamos trabalhando tudo isso, tá? E também conseguimos terminar lá. Tivemos que colocar rufo, calha no vizinho, porque nós acabamos afetando o telhado dele. Enfim, como é gostoso olhar para tudo isso e saber que Deus deu não apenas sabedoria, tá? Mas também recursos para nós conquistarmos isso. E obrigado, né, para o dizimista e para os dizimistas, né, que têm nos abençoado nessa casa e sido fiel, entendendo que aquilo que é do Senhor. Mas avançando aqui, tá bom? Terceira, a sabedoria é tão boa quanto uma herança, tá? Pois é a fonte de riqueza. Além disso, a sabedoria é proveitosa para que os que veem o sol, isto é, para os que vivem na terra. O versículo 2 explica em que sentido a sabedoria é útil. Nós vamos só dar um pulinho aqui, que ele coloca assim, ó, versículo 12, a sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Ou seja, dizendo de novo, o cara tem muito dinheiro, mas o cara não tem uma qualidade de vida, bebe, festa, porque o dinheiro come, né, totalmente comida saborosa, mas... Então, como é que eles estão dizendo isso? Educação financeira, discernimento financeiro, né, precisamente. 12, né, que eu acabei de ler, a sabedoria se parece com dinheiro no sentido de que ambos fornecem proteção e segurança. Sim, os dois vão oferecer proteção e segurança, mas a sabedoria fica, o dinheiro vai. É isso que Salomão está dizendo, o que vai permanecer. Agora, se você tiver a sabedoria, você pode conservar o dinheiro, tá? Que é o que colocaram aqui, inteligência financeira ou educação financeira, que é um termo que tem sido muito usado. Sim, de fato, as pessoas precisam aprender a administrar. O dinheiro protege contra danos físicos e perdas financeiras, ao passo que a sabedoria protege contra danos morais e espirituais. Nesse sentido, Salomão fala, ó, é melhor você ser protegido contra danos morais e espirituais do que simplesmente ser protegido contra danos físicos, tá? É claro que Salomão está trabalhando, generalizando uma situação, tá, amados? Então, ele está colocando aqui um ponto para nós estarmos discutindo. Os sábios atentam para o governo soberano de Deus, pois quem poderá endireitar aquilo que o Senhor torceu? Ou seja, se o Senhor fez alguma coisa torta, quem que vai conseguir desentortar? Né? Não estão falando de vida cristã, tá, amado? Ele está olhando para o geral, ele está olhando... Tanto é que um dos homens sapienciais, né, o livro de sabedoria que é colocado, Eclesiastes, Provérbios, Lamentações entra também, e o livro de Jó. O próprio livro de Jó, o Jó vai questionar, né? Quando Deus fala assim, onde é que você estava quando eu dei um nome, quando eu criei as estrelas, onde você estava? Exatamente nisso, porque tem uma pessoa dormindo ali, e assim, isso não vai acontecer nunca, né? Você está dormindo, mas a ideia é você estar tendo um bom sono, tá? Aí você sonhando com o que você gosta. Eu tentei achar passarinhos na hora do sonho, não achei, mas eu amo os golfinhos também. Então essa é a ideia, o sábio, ele tem uma boa noite de sono. Mas voltando lá, o que Jó fala, Deus fala assim, onde é que você estava quando eu fiz tudo aquilo? Tá? Então a sabedoria vai curar a minha alma. Essa é a questão que o Senhor está colocando. Então, em outras palavras, quem poderá revogar aquilo que Deus determinou? Os decretos divinos são irrevogáveis e não estão sujeitos à manipulação humana, né? Botei um farol aí, um homem tentando entender aquilo, e a Via Láctea, o universo lá, que é onde Deus criou todas as coisas, e o homem ali olhando, querendo conquistar, mas na realidade só conquista porque Deus está permitindo. Essa é a grande verdade. Então, esse é o pensamento de Salomão, gente. Tá? Em sua sabedoria, Deus decidiu que o ser humano experimentaria período de prosperidade e adversidade. Deus fez isso. Tá? Eu sei que parece estranho essa frase, porque nessa questão megalomaníaca que nós estamos vivendo, parece que não, nós só vamos ter, só vamos ter, só vamos ter. Exatamente, a Nancy está colocando a pele de golfinho, tinha na cobertura do tabernáculo. Sim, como eles saíram do Egito, tá? Alguém vai perguntar, mas eles acharam pele de golfinho no deserto? Não.
Se lembra no texto de Êxodo que as famílias do Egito pagaram como se fosse um tributo, deram dinheiro para ele, para tirar, ó, tá aqui, ó. E eles pagaram com muitos bens, com joias, foram essa joia usada para manutenção do tabernáculo. Eu sei que foi Deus que colocou. E por causa do comércio com a Etiópia e o mar Mediterrâneo ali próximo, então havia muitas peles de golfinho que era comercializado ali vamos colocar nas feiras do Egito. Tá? Então, essas peles que foram doadas para o povo quando ele saiu com Moisés, e lá na frente eles foram usados no tabernáculo. Eu também não teria dificuldade nenhuma, amado, de dizer que Deus trouxe as peles e todo o material, mas lá o texto diz que eles receberam na saída. Okay? Então, voltando aqui, Deus dá esse período de equilíbrio ou de prosperidade e de necessidade. Então, o dia das prosperidades foi feito para nos alegrarmos, enquanto o dia da adversidade serve para percebermos que o Senhor permite coisas boas e ruins. Felicidade e tristeza para impedir que o ser humano não saiba o que acontecerá em seguida. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, ó, eu permito tanto a prosperidade para você saber que eu sou Deus, mas eu também permito a adversidade, como eu já falei, que é o processo para trabalhar no nosso caráter, mas também para que eu e você saibamos que nós constantemente precisamos estar orando e pedindo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, né? E esse é o clamor que nós precisamos estar constantemente fazendo, tá? Essa verdade pode ser ao mesmo tempo motivo de alegria e frustração, tá? Porque você pode permitir que uma situação, bom, mas Deus então, que é aquela questão de Epicuro, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Tá? Então é mais ou menos Salomão falando, não, o mal está aí, as coisas adversas, a adversidade está aí, porque Deus precisa trabalhar no nosso caminho. O único meio, o único modo de nós entendermos é dessa maneira. Então temos uma expressão para que quando nós deparamos com algo que surpreende profundamente. Já vi de tudo na vida. É o que Salomão fala. Eu vivi e eu vi de tudo na vida. Tá? Algumas vezes a coisa é tão surpreendente que a gente coloca assim, eu que pensei que já tinha visto de tudo na vida. Mas é dessa ideia aí que eu trabalhei o versículo aqui. Então parece ser esse sentimento de Salomão aqui. Durante o curso de sua vida vazia, observou todo tipo de contradição. Viu o justo morrer e o jovem perverso viver até a idade avançada. Então, são contradições que Salomão fala assim, não dá para nós entendermos a vida pela nossa lógica. Então, Salomão nos convida a pensarmos mais longe. Salomão decidiu que o melhor era evitar os extremos e propôs uma solução superficial, não bíblica, nós falamos isso, mas está dentro do contexto da cultura, do equilíbrio judeu, da cultura hebraica, que é o meio termo dourado. Por isso o conselho é relevante, porque se for excessivamente justo e demasiadamente sábio, destruirá a si mesmo. Eu já vi pessoas usarem esse versículo de uma maneira errada, mas não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo assim, ó, tenha equilíbrio. O extremo da perversidade era outro perigo a evitar. O temerário também pode morrer antes do tempo. Aquela pessoa que está se cuidando, está num outro extremo, né? Gente, teve um cidadão, teve uma artista, né, no nosso meio popular, que ela se cuidou, aí uma parente dela foi lá visitá-la e a parente estava com Covid. Então ela ficou a pandemia inteira presa, não saiu, não viu os netos, mas num dia que ela recebeu uma irmã, a irmã já tinha passado o Covid, mas não sabia que ela estava ainda naquela potencialização do vírus, né? Enfim, e quantas outras pessoas também que de repente se cuidou e teve, não só no Covid, em outras situações também. Então, é isso que o Salomão está falando. Já que a gente não sabe, vamos evitar. Esse conselho errôneo apresenta um Deus a favor da moderação, tanto no pecado como na retidão. Aqui, gente, eu preciso que você entenda o versículo 18. Se você tirar o versículo 18 sozinho, como algumas pessoas fazem, ele traz um Deus a favor da moderação. Ou seja, um Deus que tanto faz, não existe o muro. Eu já falei muito sobre isso. De que lado você está. Esse versículo dá a entender que existe um muro, que existem pessoas em cima do muro e que Deus vai aceitar. Não é isso que eu estou falando. Contudo, essa conclusão é fruto da observação de Salomão debaixo do sol. O que Salomão está dizendo é alguém que sentou e falou, gente, tem pessoas que estão de um lado do muro, tem pessoas que estão do outro lado do muro, tem pessoas que estão em cima do muro, mas é interessante que todo mundo está no seu extremo. Não é o certo ficar nesse extremo. Ele aqui não está falando sobre um plano de salvação. É isso que nós precisamos entender. É que nem um livro de Eclesiastes ou de Cantares de Salomão, que você precisa entender tanto na questão profética messiânica,
como você precisa entender na questão relacional de um homem apaixonado pela mulher e vice-versa. Então, às vezes nós precisamos entender, né, ontem eu estava mostrando para o José como é que faz uma exegese, né, dentro de um programa que nos ajuda muito, que é o Logos, né, e às vezes a exegese bíblica vai evitar que eu e você viemos ou vamos cair para alguns extremos, né? Então, essa é uma questão bem focal, né? Ontem eu estava na igreja, né? Porque eles trabalharam ontem, aí o José apareceu lá, estava mexendo no computador, eu falei, senta aqui, José, deixa eu te mostrar como é que teu pastor trabalha a exegese bíblica, né? E aí compartilhei com ele. Então precisamos lembrar esse fato o tempo todo, caso contrário haverá confusão na tentativa de conciliar esse tipo de filosofia humana com o restante da Bíblia. Que é o que eu vejo as pessoas fazendo, gente. Tentando pegar a filosofia humana, a vida leva eu, a vida é para ser curtida, e tentar encaixar em algum lugar. E algumas pessoas que falam a vida é curta, vamos aproveitá-la ao máximo, eles vão usar exatamente esses versículos do capítulo 7 de Eclesiastes. Sendo que não é isso, porque no capítulo 6, capítulo 4 e nos próximos capítulos, Salomão vai dizer, olha, a vida é um dom de Deus, você tem que estar alinhado com Deus. Se você não estiver alinhado com Deus, me desculpa, você vai fazer coisa errada. Então, em outras palavras, sabedoria mais valiosa que a força, ou seja, sabe para ele, Deus não está necessariamente ao lado de que tem mais exército numeroso. E a prova disso, amada, para nós sempre será Israel, né? Uma nação que nunca teve o exército mais poderoso, mas quando clamava a Deus, tá? Deus respondia. Historicamente, né, há uma frase, né, da Luftwaffe, aquela aviação alemã, quando os nazistas foram bombardear Londres, e é uma frase histórica, tá, gente? Não é uma frase criada, é uma frase que existe nos livros, ou como dizia o meu professor de história, nos anais da história. Então, onde eles deixaram de bombardear, aprendendo com o mestre. Amém, amém, que eu possa ensinar você, principalmente os professores do Projeto Caleb, Tatiana, né, também que está com muita sede de aprender. Então, assim, quando eles foram bombardear Londres, eles voltaram, eles não soltaram as bombas, porque eles falaram assim, Londres está em chamas. E alguns pastores colocam que naquele momento a intercessão, os intercessores estavam orando e clamando a Deus. Eu penso, o que eles viram, amado, não é a chama das bombas, eles viram a chama das orações. Porque, às vezes, não é o estudo aqui, nós estamos um pouco atrasados, mas a gente precisa pensar o que é a oração, como é que a oração sobe, tá? Então, todos precisam dos benefícios da sabedoria, pois todos somos imperfeitos, senão você vai, que nem esse homem aí, né, jogando dinheiro no chão. Não existe ninguém absolutamente justo que faça o bem e nunca peca. Ou seja, o que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, não adianta você ficar puxando um extremo de santidade, Pouco tempo atrás eu atendi um casal, recém-casado, né? E um deles estava assim, no extremo de santidade, né? Jejum, monte, aí quando estou fazendo jejum não posso nem te abraçar. Então o casamento estava numa crise. E eu usei essa palavra, por que você está sendo tão religiosa? Nossa, a pessoa entendeu errado. Só que graças a Deus, né, o Espírito Santo trabalha, eu oro pelas pessoas que eu atendo. E aí ela voltou dizendo, realmente eu estava fora do meu equilíbrio. Eu estava deixando a minha família, o meu casamento, em função daquilo que o senhor chamou de religiosidade. Porque às vezes é isso que o Salomão está falando. Para que você está sendo tão religioso, cara? Cultivar uma percepção saudável de nossas imperfeições nos ajuda a lidar com as críticas. Tá? É mais ou menos assim, uma história que eu contei lá no aulão, quando nós éramos presencial. Uma pessoa recebeu uma carta, né, da irmã, dizendo um monte de coisa para ele. Você é isso, você é mesquinho, você é asqueroso, você é arrogante. Né? E ele pegou essa carta e foi, Deus, tenha misericórdia, olha o que a minha irmã pensa de mim. Aí Deus responde para ele assim, olha, ela só escreveu isso porque ela não te conhece como eu te conheço. Se ela te conhecesse como eu te conheço, ela escreveria muito mais. Então é mais ou menos isso que Salomão está dizendo, entendeu? Saiba que você não é perfeito, mas Deus trabalha. Devemos sempre lembrar que somos culpados do mesmo pecado, por muitas vezes também amaldiçamos os outros nossos corações. Aqui é uma palavra um pouco pesada que Salomão vai usar, não dá para fazer uma exegese, né? Não é o objetivo, mas Salomão fala assim, vem cá, vai dizer que você nunca
ficou com raiva do seu irmãozinho? Vai dizer que você nunca falou assim, ah, então isso aí está errado. É essa a ideia que Salomão está dizendo. Então você já falhou. O perfeccionista se frustra o tempo todo ao exigir perfeição em tudo e em todos, pois vivemos um mundo imperfeito e nem mesmo ele consegue alcançar o ideal da perfeição que estabelece para os outros. Meu amado, a maior crise, eu vou dizer como psicólogo, qual que é a maior crise de pessoas que te procuram no gabinete? Duas, mas começa no perfeccionismo. Pessoas que se cobram demais de si mesmo acabam caindo numa síndrome de ansiedade, que aí gera uma série de deformidades, de doenças psicossomáticas. Então, é isso que Salomão está falando. Por que você está se cobrando tanto de você mesmo? Salomão pregou sua sabedoria extraordinária para investigar todas as áreas da vida. Versículo 23, ele fala, olha, aqui é a série das xícaras, tá, gente? Agora é só xícaras. E Salomão está tomando um cafezinho lá e ele começa a analisar uma série de questões da vida. Contudo, uma vez que realizou suas investigações sem o auxílio de Deus, descobriu que as respostas definitivas para a vida estavam longe de seu alcance. Ele falou, cara, quando eu tentei pegar a resposta sem Deus, a coisa não funcionou. Sem a revelação de Deus, a vida permanece um enigma insolúvel, um barco perdido numa xícara de tempestade, né, literalmente. Então, Salomão está dizendo o seguinte, olha, se nós não buscarmos esse alinhamento, essa revelação de Deus, nós ficaremos perdidos. O universo se encontra repleto de enigmas e o desconhecido permanece inexplorado. Então, é aquela pessoa, né, que está ali sentada sem entender, sem compreender exatamente o que está acontecendo. O ser humano vive em um mundo de mistério, de perguntas sem resposta. Essa é a verdade, amado. Tá? Essa é a verdade. Eu falo para várias pessoas, né, nós lembramos da Vó Suzy hoje, a gente sempre lembra da Vó Suzy Enolon, né? Nas nossas idas, ela fazia um monte de perguntas, e as que eu não sabia, eu falava, vó, anota aí. Anota onde? No caderninho, para quando só chegar lá no céu, abrir o caderninho e perguntar para Deus, o pastor Stila não soube responder isso aqui, o senhor vai saber. Eu falo, né, eu falei no velório que ela já chegou lá com o caderninho em mãos. Dizendo que me chamou muito cedo, mas tá aqui, eu tenho umas perguntas para ser feitas aqui, tá? E o 25, apesar de não ter encontrado a resposta que buscava, Salomão prosseguiu obstinado em seu desejo de adquirir mais sabedoria para encontrar a solução para o enigma de essência da vida. Veja só, o homem mais sábio da vida, o homem que deveria ter o enigma de todas as coisas, dizia para ele mesmo que tem coisas que ele não sabe, porque existem mistérios que Deus não revelou ao homem. Salomão queria entender por que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura, isto é, porque as pessoas se entregam à devassidão e a práticas vergonhosas. Por que as pessoas são tão más? Por que existe malignidade no mundo? Por que existe tanta maldade contra animais, né? Contra a natureza, contra o próprio ser humano? Salomão está dizendo assim, essa é uma onda que eu não estou conseguindo entender nada dela. Então, meditando sobre o assunto, Salomão ponderou em especial sobre a vida da prostituta, mulher cuja influência é mais amarga que a morte. E aí ele parece que muda de assunto, mas ele está sempre dentro dessa... Ela já está abrindo o caderninho. Ela já abriu muito tempo, ela chegou no primeiro dia já com o caderno aberto lá. Então ele vai para uma questão que parece que foge, mas não foge, que é a questão da prostituta. Então, com a mente repleta de pensamento astuta, a prostituta, né, ela arma cilada para agarrar os homens e transformá-los em prisioneiro. É claro, amado, que o tempo não dá, eu estou indo até bem rápido aqui, mas é interessante você parar para pensar o que é prostituição no conceito de Salomão, tanto na questão da mulher, tanto na questão da prostituição, que nós poderíamos jogá-la para os dias atuais, da prostituição espiritual, que é o que os profetas menores vão chamar da prostituição espiritual de Israel. É muito interessante essa linha de pensamento aí, o que é prostituição ao conceito bíblico. Versículo 27 e 28, versículo 27 a 29, desculpa, lá em cima eu rei, tá? Para expressar a decepção de Salomão com o ser humano, né? O ser humano, assim, parece que está totalmente alienado ou perdido. Isso é o que cansa. Salomão cultivava grande expectativa quando se encontrava com as pessoas, mas após conhecer um pouco melhor, suas esperanças evaporavam. Ninguém estava à altura de suas imaginações. No livro do Sartre, né, A Náusea, ele tem um diálogo, né, de uma pessoa, ele está na praça, né, sentada ali no banco, ele começa a cogitar e ver uma série de coisas, e ele fala exatamente sobre isso. Dostoiévski, no livro O Idiota, né, ele é um personagem que está no trem e senta alguém que tinha acabado de escapar ou tinha sido liberado da cadeia, tinha ficado muito tempo prisioneiro, ele começa um diálogo entre os dois, entre
alguém que ficou muito tempo preso, refletindo sobre a vida, e alguém que estava vivendo. E aí o livro O Idiota é muito interessante, Dostoiévski, é um livro que vale a pena ler, aliás, um autor que vale a pena ler. Então, quando encontrar uma pessoa agradável, provavelmente imaginar que seria bom conhecê-la melhor para desenvolver uma amizade. Então, ele criar uma expectativa. Salomão está dizendo assim, olha, eu criei uma expectativa. Contudo, quanto mais conhecia o indivíduo, mais se decepcionava. Salomão descobriu que não existe pessoas perfeitas que gera totalmente desprezo. E aí ele vai, nós vamos encerrar aqui. Então, muitos comentaristas religiosos ginástica interpretativa para suavizar o impacto desse capítulo, por conter frustração com a raça humana. Não, é isso que Salomão está dizendo mesmo. Olha, eu estou frustrado, decepcionado com a raça humana. É essa a ideia do capítulo 7. Mas é um convite, ao mesmo tempo, eu e você não esperarmos muito do outro, não criarmos expectativa de que a coisa vai dar certo, mas entregarmos para Deus, crendo que as coisas vão dar certo, porque nós entregamos elas para Deus. Se Deus não mudar a mensagem hoje, eu estarei pregando, eu vou pular, tá, o capítulo, nós pregamos o 17 na semana passada, e vou para o 35, acho que, se eu não me engano. Mas nós vamos trabalhar este tema do desejo de Deus através de Ezequiel. E é interessante, né, amado? Olha como Deus é bom, né? Exatamente, Deus está trazendo Ezequiel para Monte Hebron num período que muitas profecias de Ezequiel estão prestes a acontecer, se já não estão acontecendo. Principalmente a questão de Gog e Magog. Amém, amados? Então, hoje à noite nós estaremos lá na Monte Hebron, pregando a palavra do Senhor. Vai ser um prazer que você esteja lá, ao vivo ou nas redes sociais. O importante é que você escute, que você dê o seu amém lá, para eu saber que você está lá, porque no período do louvor eu fico olhando quem está, quem não está, até não para contabilizar, mas, poxa, para saber quem que vai ouvir essa palavra que Deus deu. Eu orei, é uma palavra que Deus falou no meu coração, e eu quero que fale ao seu coração também. Hoje nós avançamos um pouco, mas é um capítulo muito grande, e por isso que eu falei um pouco mais rápido, mas eu espero que você tenha entendido e sido abençoado em nome de Jesus. Amém?